A Polícia Federal e o Ministério Público Eleitoral de São Paulo deflagraram na manhã desta terça-feira a Operação Paralelo 23 para investigar irregularidades relacionadas à campanha eleitoral de José Serra em 2014, quando ele foi eleito senador por São Paulo. O principal alvo da ação foi o empresário José Seripieri Júnior, fundador e ex-presidente da Qualicorp. A operação, que é um desdobramento da Lava Jato com a Justiça Eleitoral, aponta o pagamento de 5 milhões de reais não contabilizados, feitos a mando de José Seripieri Júnior à campanha de José Serra. Agentes cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Itatiba, Itu e Brasília. Entre os alvos das buscas na capital federal estão o gabinete e o apartamento funcional de Serra. Entretanto, a entrada dos investigadores no gabinete do senador foi barrada pelo presidente da casa, Davi Alcolumbre. Logo depois, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu liminar para suspender as buscas e apreensões no gabinete de Serra. Na decisão, o ministro afirmou que, inicialmente, a decisão da primeira vara eleitoral de São Paulo pode conduzir à apreensão de documentos relacionados ao desempenho da atividade parlamentar do senador da República que não guardam identidade com o objeto da investigação. Sobre as buscas nos imóveis pessoais, José Serra classificou a operação como abusiva. Lamentou, para ele, a espetacularização das apreensões e negou ainda irregularidades na campanha. Thaís Oyama. Paulo, é claro que esse argumento do ministro Toffoli de conduzir a apreensão de documentos relacionados à atividade parlamentar, né, essa possibilidade poderia muito bem ser resolvida bastando que a PF, caso encontrasse esses tais documentos relativos à atividade parlamentar e, portanto, protegidas pelo foro, então enviasse isso para o foro devido e acabou. Então, isso, é uma desculpa que não faz muito sentido. Mas, na escala de gravidade das acusações contra o senador Serra, essa aí, só para lembrar, acontece no âmbito da justiça eleitoral, não é a que mais preocupa o senador, né? Eu queria lembrar que tem uma que é muito pior, que aconteceu há 20 dias, quando ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal, junto com a sua filha Verônica, por lavagem de dinheiro transnacional. Foi acusado de receber milhões de reais da Odebrecht, que ele tentou esconder por meio de uma opção de camadas de depósitos, offshores, transferências, aquilo tudo. E, na ocasião, a Justiça Federal, inclusive, autorizou o bloqueio de uma conta na Suíça, que tinha o equivalente a 40 milhões de reais. E até os tucanos, naquela ocasião, ficaram muito surpreendidos com os altíssimos valores envolvidos nas acusações. Era uma acusação criminal, portanto. Então, para resumir, a acusação dizia: o Serra usou o cargo que ele tinha entre 2006 e 2007, usou a sua influência para beneficiar, ele era governador, né? Para beneficiar a Odebrecht por meio daquelas obras do Rodoanel. Então, isso, como a gente sabe, se chama corrupção. Mas o senador não foi denunciado por corrupção só porque esse crime já prescreveu. Ele tem mais de 70 anos, a prescrição cai pela metade, o prazo cai pela metade, e por causa disso que ele foi denunciado naquela época por lavagem de dinheiro, porque só sobrou isso de pé. Então, perto disso, essa nova operação aí de hoje é fichinha, né? Porque ela não se dá no âmbito criminal, ela está no âmbito da Justiça Eleitoral de São Paulo, em que ele é acusado de receber 5 milhões da Qualicorp, é um crime de caixa 2. Mas eu queria falar um pouco sobre esse empresário preso, o Seripieri, né? Mais conhecido como Júnior. Ele sempre teve muitas relações com os políticos e em 2010, quando teve a campanha para presidente, o Serra recebeu 1 milhão por dentro, né, que a gente sabe, registrado, 1 milhão de reais. Ele deu também 500 mil reais para a segunda colocada, que era Dilma Rousseff. Então, ele deu dinheiro para todo mundo. E daí, 4 anos depois, quando ele se casou, ele convidou toda Brasília, né? E daí foi um casamento espetacular, com champanhe Ruiner, com o show do Roberto Carlos, 600 convidados, e daí, entre 600 convidados, estava todo o espectro político do Brasil. Então, estava o ex-presidente Lula e a mulher Marisa, que na época estava viva, estava o Fernando Haddad, estava a Marta Suplicy, e o marido, Geraldo Alckmin, Lu Alckmin, o Gilberto Kassab, e mais um monte de políticos de todos os partidos.
Então, agora é esse empresário que casou e que deu essa festa que está preso, Siripieri ou Júnior. Enquanto isso, o senador Serra está esperneando, dizendo que a apreensão foi espetacularizada, que foi o mesmo argumento que ele usou na outra busca e apreensão, porque só lhe resta isso, espernear mesmo. E daí muitos convidados desse casamento do empresário que está preso devem estar um pouco receosos também, com medo de serem surpreendidos por uma visita da Polícia Federal, né, Paulo? Muito bem, Josias. Olha, a Thaís resumiu muito bem o caso. Esse caso é menos grave do que o caso da Odebrecht, que abalroou o José Serra dias atrás. Mas todos esses processos, esses do Serra, os que envolvem também Geraldo Alckmin, que nós noticiamos dias atrás, todos eles estão no âmbito eleitoral, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu no ano passado que processos em que o crime de corrupção ou a suspeita de corrupção está entrelaçada com suspeita de Caixa 2, deveriam migrar da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Isso foi visto, na época, como um golpe contra a Lava Jato, porque a Justiça Eleitoral é claramente menos aparelhada do que a Justiça Federal para julgar os crimes de corrupção. Aí, por decisão do Dias Toffoli, a Polícia Federal foi impedida hoje de cumprir um pedaço da ordem judicial que previa busca e apreensão no gabinete do José Serra no Senado. Essa blindagem oferecida ao senador Tucano pelo presidente do Supremo Tribunal Federal equivale a uma carteirada. Essa decisão é espantosa, é contraditória, é desanimadora. O Toffoli atuou, nesse caso, como chefe do plantão do recesso do Judiciário. Quem fez o pedido não foi a defesa do Serra, coube à mesa diretora do Senado, comandada pelo senador Davi Alcolumbre, proteger o senador dessa ação da Polícia Federal. O presidente do Senado, fazendo papel de advogado criminal do José Serra, é um espanto. Ao atender ao pedido, o Toffoli rasgou uma decisão do próprio Supremo, que tinha enviado essas acusações para a primeira instância por considerar que os casos não tinham relação com o mandato do senador Serra. Agora, o Toffoli alega que a ordem do juiz Marcelo Antônio Martim Vargas, juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, teve uma extrema amplitude. Aí o Toffoli considera que há um risco potencial de serem coletados documentos relacionados ao mandato atual do José Serra. O presidente do Supremo desdizendo o Supremo é uma suprema contradição. A polícia tinha que cumprir a ordem judicial. Se porventura encontrasse no gabinete do Serra algo ilícito que dissesse respeito ao atual mandato do senador, aí é a obrigação do juiz, do Ministério Público, se reportar ao Supremo. E aí informar, olha, Supremo Tribunal Federal, encontramos aqui algo que diz respeito ao atual mandato, isso não é assunto para a primeira instância, então estamos encaminhando ao Supremo. Não dá para o Dias Toffoli pressupor, até porque é ofensivo em relação ao senador que ele quer proteger, que a Polícia Federal ia encontrar alguma coisa criminosa contra José Serra relativa ao atual mandato. Não faz o menor sentido isso. Em março de 2019, o Supremo decidiu que casos como o do Serra, em que a corrupção se mistura com Caixa 2, iam para a Justiça Eleitoral, saíam da Justiça Federal. Agora, essa decisão se mostra inócua, porque quando o juiz da Justiça Eleitoral toma uma providência e manda fazer uma busca e apreensão num gabinete de um senador, aí vem a carteirada que inibe a punição de crimes cometidos acima de um certo nível de renda e de poder. Isso tudo é muito desanimador. Então, esta interferência do Dias Toffoli nessa operação da Polícia Federal é o que há de mais espantoso no que está acontecendo hoje em relação ao José Serra. De resto, todo o resto traz um certo ânimo, porque mostra que, ao contrário do que desejavam aqueles
que votaram no Supremo, e foi uma votação apertada de 6-5 para passar corrupção para a Justiça Eleitoral, ao contrário do que se imaginava. A força-tarefa da Lava Jato, o juiz de São Paulo, está demonstrando que a Justiça Eleitoral pode, quando quer, também atuar de forma dura, incisiva. Aí vem o Supremo e aceita essa carteirada e impede a polícia de executar uma parte, porque antes da carteirada, a polícia esteve no apartamento funcional do Serra, a polícia fez toda a parte da diligência que dizia respeito ali às ações em São Paulo. Agora, é uma pena você constatar que o Supremo Tribunal Federal continua conspirando contra o esforço anticorrupção e faz isso rasgando decisões do próprio Supremo. Constantino. Pois é, Paulo, a lei deveria valer para todos, né? Mas o que cada vez mais a gente vai percebendo é que existe uma casta privilegiada que está acima disso ali, né, nas redondezas do Congresso, do Parlamento, blindada contra a polícia. Né? O Dias Toffoli, na sua decisão que impediu a busca e apreensão da polícia, considerou que o pedido de primeira instância ali era extremamente abrangente, né? Essa foi a expressão usada. E a sensação que a gente fica é que existe mesmo uma espécie de acordo implícito, tácito, se não escancarado, né, entre parlamentares e ministros do Supremo, mais ou menos da seguinte natureza, como você colocou, inclusive, no seu Twitter hoje, né? Nós não vamos dar continuidade a nenhum pedido de impeachment de ministro do Supremo e vocês não deixam os tentáculos da justiça chegarem até nós. É mais ou menos disso que se trata, né? Teve uma cena hoje que foi lembrada por muitos da minissérie da série do Mecanismo no Netflix, né? Onde o bandido lá, Youssef, ele descobre que o caso dele foi para o foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal e todos eles comemoram na prisão. Então é mais ou menos essa sensação que fica, né? Agora, do ponto de vista político, é mais um efeito sobre os tucanos, obviamente ajuda a derreter aí o PSDB e dificulta muito a vida, que já não está fácil, do governador João Dória, que tem a pretensão de ser candidato em 2022. Chama atenção também o silêncio um tanto ensurdecedor do ministro Sérgio Moro, que mal ou bem do ponto de vista político tem se colocado muito como essa espécie de centro-esquerda até, que parece aí o nicho dos tucanos, e ele não se manifestou sobre isso. Alguém tão zeloso pela continuidade dos trabalhos de combate à corrupção deveria estar festejando isso, até porque vem da Justiça Eleitoral, de onde não se esperava tanta coisa. Né? Caixa 2, assim como rachadinha em gabinete, é algo infelizmente muito banal na política, mas é crime. Né? Então, eu esperaria que o ministro Moro estivesse comemorando, mas não, a última mensagem dele ainda é sobre o Dia do Amigo, né, que foi ontem ali, uma espécie de tentativa de aparentar muito sensível com todas as perdas, se colocando como amigo de todos os parentes e familiares que tiveram gente aí morta nessa pandemia, né? Mas por falar de Dia do Amigo, a gente lembra que o Dias Toffoli, que foi o responsável por essa decisão, é exatamente o amigo do meu pai, né? Segundo a constatação do próprio Odebrecht. Odebrecht, que é o caso mais comprometedor envolvendo o próprio José Serra. Agora, esse caso diz respeito à Qualicorp, que, por sua vez, tem tentáculos que chegam ao Lulinha, né, e tentativa de influência ali na Agência Nacional de Saúde. Então, veja, Paulo, que a coisa vai indo, e o que a gente percebe é que ficaram aí mais ou menos 30 anos, né, de divisão de poder entre tucanos e petistas, a esquerda radical e a esquerda mais moderada, com o MDB fisiológico no meio, e um Estado hipertrofiado que possibilitou esse tipo de coisa, né? Essa farra de conluio, né, de grupos mancomunados de empresas com políticos. E parece que os escândalos são realmente infindáveis. A verdadeira luta de classes que temos no Brasil, para fechar, não tem nada a ver com aquela que Marx pensou, né, entre trabalho e capital. Trabalho e capital são aliados no progresso da nação. Né? O que existe como luta de classes é o consumidor e o pagador de impostos. 9 milhões de brasileiros já tiveram salário reduzido por conta dessa crise da pandemia. Enquanto isso, deputados e senadores, além do foro privilegiado, da casta protegida, né, tiveram antecipação
de 13º salário. É essa a sensação que fica para todos. Eles vivem numa bolha e essa bolha é quase inatingível.